Bora bater um papo sobre fundos imobiliários? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar qual foi o resultado da minha carteira de fundos imobiliários em 2023. Eu vou te mostrar no mês a mês e também no acumulado do ano quanto a minha carteira trouxe de resultado, trouxe de retorno. E eu vou te revelar quais foram os 3 fundos imobiliários da minha carteira que mais subiram em 2023. Eu vou aproveitar também durante o conteúdo para te dar várias dicas para você aproveitar e utilizar na sua estratégia de investimentos, na sua carteira de fundos imobiliários. Então, vem comigo para o vídeo. Salve, salve galera! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Se você é novo, é nova por aqui, muito prazer. Meu nome é Gabriel Liberato, eu sou sócio da Meu Patrimônio, nós somos uma empresa de planejamento financeiro e de consultoria de investimentos. Eu quero começar esse vídeo aqui te oferecendo 2 bônus super especiais. Eu vou deixar o link desses bônus para você ter acesso a esses bônus aqui na descrição desse vídeo. O primeiro bônus é o meu curso Como Montar uma Carteira Vencedora. Eu não sei até quando eu vou deixar esse curso disponível, então vai lá, aproveita enquanto o link estiver ativo. E o segundo bônus é uma planilha para você fazer as suas projeções, seus projetos de vida e de aposentadoria. Eu deixo a planilha e também uma aula te explicando como você utilizar e você começar a fazer as suas brincadeiras aí, as suas projeções. Beleza? Então, feito esse disclaimer, vamos lá ao conteúdo, mas antes eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e também para deixar seu like. Agora sim, bora falar sobre fundos imobiliários. Bora lá então colocar a mão na massa e eu quero te dar uma dica super importante, que é como a gente começou a montar essa carteira. Primeiro passo para montar uma boa carteira de fundos imobiliários, para você montar a sua também carteira de fundos imobiliários, é definir o percentual de cada segmento dos fundos imobiliários. Você sabe que fundos imobiliários nós temos galpões logísticos, lajes corporativas, fundos de fundo, fiagro, recebíveis, renda urbana, temos vários segmentos diferentes de fundos imobiliários. Então, é como se eu estivesse fazendo uma diversificação intraclasse de ativos, ou seja, dentro dessa classe de ativos. Eu estivesse montando uma carteira de ações e definindo os setores. Quantos por cento que eu quero no setor financeiro, bancos? Quantos por cento eu quero no setor elétrico? Quantos por cento eu quero no setor de varejo? Como se eu estivesse fazendo isso, definindo os percentuais dessa carteira, e eu já vou te falar quais são os percentuais de cada segmento que a gente escolheu. Mas aí, eu quero colocar um ponto bem importante, porque às vezes conversando com algumas pessoas, amigos e tal, a pessoa fala, pô, eu adoro shopping, eu queria investir em fundos imobiliários do segmento de shopping. Outros falam, eu adoro logística, eu quero colocar tudo em logística. Cuidado com essas paixões que às vezes elas nos levam a tomar decisões erradas. A gente aqui na Meu Patrimônio, nós somos obcecados por diversificação, claro que por uma boa diversificação, selecionando dentro de cada segmento os melhores jogadores. E aí também fazendo uma comparação, uma alusão com um time de futebol, é como se eu tivesse, ao definir esses percentuais que vai para cada segmento ou para cada setor, no caso das ações, é como se eu tivesse ali taticamente definindo a posição de cada jogador antes de definir qual vai ser o jogador que vai jogar naquela posição. Então, vamos lá para alguns números, mostrar alguns números que nos trazem uma boa direção, nos dão uma boa dimensão para tomar decisão. Vamos lá. Eu estou olhando aqui para os últimos 5 anos, a gente chama essa tabelinha aqui de tabela periódica dos investimentos. Nesse caso aqui, eu fiz essa tabela periódica com os índices de logística, de laje, tijolo, que contempla também a parte de logística, lajes, renda urbana, shopping, o IFIX, o índice IFIX, papel, que são os fundos de recebível, e comparei com o IPCA, que é a inflação, a medida da inflação oficial, medida pelo governo, pelo IBGE. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui nos últimos 5 anos, de 2019 a 2023, nesses segmentos dos fundos imobiliários. Em 2019, logística foi muito bem, seguido por lajes, tijolo, shopping. Em 2020, 2021 e 2022, ou seja, nos últimos 3 anos, praticamente todos os segmentos de fundos imobiliários perderam para a inflação, salvo aqui em 2022, que shopping ficou na frente da inflação. Mas perceba só, que, é legal, eu gosto muito de fundos imobiliários, acho que para muitas pessoas faz sentido ter essa classe de ativos dentro da carteira, mas isso mostra, já traz, acende outra luz que é importante. Olha, além de diversificar dentro dos fundos imobiliários, de fazer uma diversificação intra-classe de ativos, é importante que eu tenha também na minha carteira outras classes de ativos.
Porque eu alerto isso porque tem pessoa que se apaixona, né? Ah, eu adoro fundos imobiliários porque cai uma rendazinha todo mês pingando na minha conta, isso é muito bom, me dá um prazer danado, né? Me estimula a investir sempre, a estar poupando e investindo cada vez mais. Mas eu sempre trago, olha, calma aí, vamos dar uma olhada também em como ela está performando comparando com outras classes de ativos. E mais para frente nesse vídeo eu faço essa comparação para você ver que também faz sentido ter uma carteira diversificada em outras classes de ativos. Mas tá bom, vamos voltar aqui que agora a gente está falando de fundos imobiliários. Então, vamos lá. 2020, logística não foi tão bem assim, shopping ficou por último, ou seja, a gente percebe em todos os anos aqui, 2021 shopping ficou no final, logística ficou aqui no meio, lajes ficou por último, 2022 lajes ficou por último, shopping ficou em primeiro, 2023 também. Na média desses últimos 5 anos, quem ficou na frente foi o segmento de galpões logísticos, né? A gente chama de logística. Subiu 56,1%, uma média anual de 9,3%. Isso daqui, pessoal, já é considerando o pagamento dos rendimentos, tá bom? Então, é quando uma ação paga dividendos, quando um fundo imobiliário paga o seu rendimento, isso daí é descontado do preço. Então, quando você olha o retorno histórico, já está considerando o pagamento desses rendimentos, desses dividendos, enfim. O que não considera é o reinvestimento, claro, nós não estamos considerando isso para fins de avaliação patrimonial, mas isso daí já é outra história. O que você precisa entender é que aqui o retorno de logística ficou na frente, seguido por shopping, né? Estou falando a média aqui dos últimos 5 anos, seguido por shopping, depois papel, tijolo e FIX, né? IPCA ficou atrás e lajes corporativas ficou atrás mesmo da inflação, perdendo para a inflação. Mas veja só que nesses 5 anos, isso ano a ano vai mudando bastante, né? Você não percebe que tem um segmento que só, né, sobe mais do que os outros, isso daí vai sendo alterado ao longo de todo o período. Então, esse é um ponto bem importante para avaliar, e se a gente for olhar dentro de 2023, aqui olhando como se comportaram, né, em 2023 shopping foi o segmento que mais subiu. Mas se a gente olhar de janeiro, fevereiro, subiu, março também, depois maio foi por último, ficou por último, junho recuperou, depois julho também não ficou muito bom, agosto subiu aqui de volta, setembro caiu um pouco, outubro e novembro, performance negativa em outubro, depois novembro subiu um pouco e dezembro subiu bastante, 4,9. Então, no ano, em 2023, shopping ficou na frente, seguido por agro, tijolo, mas enfim, o que é importante aqui é a gente avaliar que na média dos últimos 5 anos, logística ficou na frente. Então, vamos lá. Diante disso daí, como que a gente definiu, né, como que eu defini, que eu me refiro, mas a gente tem um time na Meu Patrimônio para definir, né, essas carteiras de fundos imobiliários. Então, como que a gente definiu lá na Meu Patrimônio a composição da nossa carteira de fundos imobiliários? A gente definiu da seguinte forma, olha, 31,25% em recebíveis, 25% em galpões logísticos, 12,5% em varejo, 12,50%, né, 12,5% em lajes corporativas, 6,25% shopping, 6,25% em fundos de fundos, FOF, e 6,25% em FII Agro. E, ao longo do ano, a gente fez ajustes nessa carteira, fizemos rebalanceamento nessa carteira e também mudança de algumas posições. E aí você vai ver como ficou essa carteira no final do ano. Então, nós mudamos em julho, no mês de julho, a composição dessa carteira, um pouquinho da composição dessa carteira. Então, vamos lá analisar o que aconteceu nessa carteira no ano de 2023. Olha só, eu vou destacar aqui o ano de 2023, deixa eu destacar aqui, ó, vamos destacar 2023, e você percebe que em 2023, a nossa carteira no acumulado, ela subiu 21,19%, deixa eu marcar aqui melhor, 21,19%, contra 15,49% do índice IFIX. Ou seja, nós ficamos aí quase mais de 6%, um pouco menos de 6%, né, mais de 5% à frente do índice IFIX, ou seja, subindo muito acima do índice IFIX. Então, vamos lá. Agora eu vou falar quais são os três fundos imobiliários que mais subiram em 2023 da nossa carteira. Os 3 fundos imobiliários que mais subiram foram, em terceiro lugar, o RBRF11, o RBR Alfa Multiestratégia, que é um fundo de fundo,
que subiu 30,79%. Esses fundos de fundos estavam bem descontados, então a gente aproveitou para fazer investimentos nele, porque fazia todo sentido. Segundo lugar ficou o XPML11, o XPMOL, que é um fundo do segmento de shopping, que subiu 34,68%. E em primeiro lugar ficou o RBVA11, o Rio Bravo Renda Varejo, que subiu 38,46%. Mostrar aqui um ponto que eu já estava esquecendo de mostrar, que é como terminou aqui os percentuais por segmentos no final do ano, no final de 2023. Então, recebíveis terminou com 37,13%, varejo 19,26%, galpões logísticos 18,19%, shopping 13,06%, FOF terminou com 6,32% e Fiago 6,04%. Percebe que mais de 60% da carteira é na parte no tipo de fundos, são tipos de fundos de tijolo, não de papéis. Então, esses são pontos importantes aqui da carteira. E agora, o ponto que eu falei lá na frente, eu vou te mostrar como que fundos imobiliários nos últimos 10 anos se comportaram em comparação com outras classes de ativos. Então, vamos lá. Mas antes de te mostrar como se comportaram, eu quero te perguntar se você também tem uma carteira de fundos imobiliários, e eu quero que você deixe aqui nos comentários quais foram os fundos imobiliários que mais subiram da sua carteira em 2023. Quais foram os fundos da sua carteira que tiveram a melhor performance? Coloca aqui nos comentários. Se você não deixou seu like, também aproveita e deixa seu like e também se inscreva no canal. Então, me fala aqui, vamos bater um papo sobre os melhores fundos, os fundos que melhor performaram na sua carteira em 2023. Agora sim, eu quero te chamar a atenção para o resultado nos últimos 10 anos dos fundos imobiliários comparados com outras classes de ativos. E aqui eu fiz a tabela periódica, agora não mais dentro de segmentos de fundos imobiliários, mas comparando com o IFIX, com o Ibovespa, com o S&P 500, que reflete o desempenho das ações americanas, com o IMAB, que reflete o desempenho da renda fixa inflação, com o IRFM, enfim, com os outros indicadores que refletem o desempenho de outras classes de ativos. E aqui eu quero destacar para você, quero que você preste bastante atenção aqui na média do ano, no acumulado dos últimos 10 anos, para a gente trazer um resumão de tudo isso. Olha só, quem está na frente nos últimos 10 anos, de 2014 a 2023, quem está na frente aqui no ranking é o IMAB. Tem até umas brincadeiras que o pessoal do mercado financeiro fala, nunca aposte contra o IMAB. E que é o IMAB? É um índice calculado pela Ambima que tem uma cesta de títulos do tesouro indexado à inflação. Então, aquele IPCA+. Então, ele pega lá uma cesta com vários vencimentos diferentes e faz um índice. A Ambima calcula um índice. E significa que o Tesouro Direto, que é a renda fixa e inflação, está na frente de, por exemplo, ações brasileiras e ações americanas no desempenho dos últimos 10 anos, na média. A renda fixa pré-fixada está subindo 10,8%. Os fundos multimercados, que todo mundo, nas redes sociais, os produtores de conteúdos, influenciadores, metem o pau em fundos multimercados, fala que tem altas taxas e tudo mais. Eles estão, você gostando ou não, nem sou um apaixonado assim, por fundos imobiliários, mas querendo ou não, eles estão na frente de ações brasileiras. Então está aqui 10,1% na frente de ações do Ibovespa, que subiu 10%. Ações americanas subiram 9,9% nesse período, na média, como se tivesse o retorno mensal. A renda fixa pós-fixada do CDI subiu, em média, 9,2% ao ano. Os fundos imobiliários, 9,2% também, praticamente empatado com o CDI. O dólar subiu 7,5% e a inflação ficou atrás de todos os indicadores, os índices aqui, que subiu 5,9%. Isso mostra a importância da gente fazer uma boa diversificação dentro do nosso patrimônio. E é por isso que nós aqui no Meu Patrimônio, nós somos obcecados por diversificação. Se você quiser conhecer o nosso trabalho, as nossas carteiras, a nossa forma de investir, a nossa filosofia, entra aqui no nosso site, eu vou deixar a descrição aqui, na descrição desse vídeo, eu vou deixar aqui o link para você conhecer o nosso site, conhecer a nossa página de consultoria de investimentos. Mas um ponto que eu quero chamar a atenção é que o nosso modelo é totalmente transparente, totalmente alinhado aos interesses dos clientes. Então, para aqueles clientes que têm mais de R$300 mil e podem contar com
né, que fazem, têm a capacidade já que a gente estabelece a partir de R$300 mil para fazer essa consultoria de investimentos, a gente consegue entregar um modelo transparente, né, que não é remunerado na forma de comissão, mas sim através de um FII fixo, e isso traz total alinhamento de interesse, porque quanto mais cresce o teu patrimônio, mais a gente também é remunerado, não existe aquele conflito, né, do assessor de investimento, do gerente de banco, que quer que você compre um produto, que o investidor compre um produto, não porque é melhor para ele, mas porque vai remunerar melhor o profissional, o escritório, o gerente do banco. Então aqui dentro do nosso modelo, isso não funciona assim, é um modelo totalmente transparente e você tem 100% de cashback das comissões, o que reduz absurdamente, né, a nossa remuneração, porque tudo que você gastaria pagando comissões para gerentes de bancos, para assessores de investimento, volta para sua conta na forma de cashback. Então, eu espero que você tenha gostado, que essas dicas todas te ajudem a tomar boas decisões na hora de montar a sua carteira de fundos imobiliários. Grande abraço, até a próxima e vambora!